quando existe vamos dizer assim, alguma situação que o pai ele é dispensado de pagar a pensão? Assim, dispensado não, né? Mas em algumas situações, o pai é devedor e ele justifica uma justificativa plausível de que não tem condições de pagar. Aí sim pode se suspender aquela exigibilidade. Mas assim, legalmente, o desemprego é uma causa para o pai não pagar a pensão alimentícia? Não. Até porque os alimentos eles são considerados essenciais à subsistência da criança. Então, mesmo ele desempregado, ele vai ter a obrigação de pagar os alimentos, de custear os alimentos. Se ele é um adulto, consegue se virar e tá passando por essa dificuldade, imagine uma criança, né? Que não tem possibilidade nenhuma de manter a própria subsistência. Então, legalmente, não existe a possibilidade de estar desempregado e não pagar a pensão. Entendi. Essa não tem. Mas essas possibilidades que você disse, né? Mesmo desempregado, ele vai ter que arcar. Vai ter que pagar. Mas existe... ele tá internado. Isso, exatamente. Aí ele pode ele tá deixar internado, ele tá acamado, não tem possibilidade nenhuma. Ele não vai pagar, certo? Mas aí a mãe dele pode pagar, o pai dele pode pagar. É aposentado, ganha salário mínimo. Infelizmente, pode ter até um bloqueio direto na aposentadoria, no benefício daquele pai e daquela mãe. Porque assim, se tem como manter o filho que tá doente, acamado, não sei, tá preso, alguma situação assim. Então infelizmente, vai ter que tirar de onde não tem para manter também aquela criança, porque ela ainda é mais indefesa que esse pai. Que então, tá doente. Nessas situações, os avós passam seus pagadores. Isso. Passam a Passam pagar. a ter a obrigação. Entendi. De custear. Entendi. E se ele tiver outro filho? Ele pode diminuir o valor da pensão. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo já paga 15% de pensão alimentícia. 15% que eu digo assim, porque normalmente as decisões vêm mais ou menos nesse sentido, 15, 17, 20. Então já paga 15%, ganha um salário mínimo, certo? Ele tem um outro filho. Então ele tem que ingressar com uma ação revisional, informando que a possibilidade dele diminuiu e, em decorrência disso, automaticamente diminuir a possibilidade dele pagar, dele contribuir, né, com a manutenção daquele outro filho. Sim. Aí existe a possibilidade de diminuir. Mas, em determinadas situações, quando você vê que o valor já é muito pequeno, não diminui, né? Porque é necessário também manter com certeza. A primeira criança, né? Isso. Não só a segunda. E tem algumas situações que a pessoa já tá maior, né? Eu tenho um filho de 18 anos, eu pago pensão. Sim. Nasceu um agora. Então, eu vou diminuir, né? Vou entrar com a ação revisional para diminuir a pensão do menor, né? Às vezes são pais separados, enfim. Diminuir a pensão do menor para continuar mantendo o mesmo padrão do maior, de maior de 18 anos. Sim. Em algumas situações, já vi julgamento no sentido de inclusive, o Ministério Público, ele sugerir que tire o de 18 ou diminua o de 18 para dar uma atenção maior ao filho menor. Entendi. Então, assim, tem... Que mais dependente, né? Isso. Por ser mais dependente. E até qual idade recebe? Na lei não tem uma idade específica, certo? O sugestivo é que seja até se obter a independência financeira. Mas já tem entendimento que até os 24. Então, chegou 24 anos, suspende. Mas aí, entenda, você entrando, para você suspender a pensão alimentícia, você não suspende automaticamente. Ele completou 24, não vou mais pagar. Se for uma ação judicial de alimentos, para você retirar, se é uma decisão de alimentos, para você retirar a pensão alimentícia, você tem que entrar com uma outra ação, que é de exoneração de alimentos. Então, corre o risco de você ter um filho de 30 anos e você continua mantendo a obrigação de pagar alimentos, porque você nunca entrou com ação de exoneração. Então, assim, o importante é você ver que alcançou a independência financeira, ajuizar a demanda, a ação de execução, de exoneração de alimentos, para poder cessar aquela obrigação. Porque senão você vai ficar eternamente, vamos dizer assim, né? Porque se você nunca entra, então você nunca vai cessar aquela obrigação. Entendeu? Entendi. Interessante. Né? E os filhos adotados? Eu
temos, vamos dizer, 3 filhos adotados. Aí se separam. Ele também tem o mesmo dever de pagar a pensão. Então, a Constituição Federal, ela diz que não existe diferenciação entre filho legítimo e filho adotivo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, são os mesmos direitos. Direitos, que bom. Principalmente com relação à pensão. Porque, infelizmente, tem gente que pensa só em si, né? Isso. Ah, vou adotar porque eu tô num relacionamento bacana e tal. Como se você adotando, depois se separasse, fosse deixar de ser seu filho. Não, vai continuar a mesma obrigação, como filho legítimo. E até quanto tempo os filhos, né? Os filhos ou a mãe podem entrar com um processo contra o pai para receber? Tipo, já faz uns 10 anos... Ou já faz uns 6 anos que ele não dá notícia, que ele não ajuda. Pode entrar na justiça? Também são 2 situações. Se você já tiver ajuizado uma demanda, ah, meu filho nasceu, eu ajuizei uma demanda, o pai registrou e tá aqui com a obrigação de pagar a pensão. E hoje o menino tem 10 anos, ele passou 10 anos sem pagar. Você pode pedir o retroativo, certo? Porque, inclusive, a prescrição com relação a menor não ocorre. Ah, meu filho tem 10 anos, o pai nunca pagou e eu nunca procurei. Eu nunca entrei com a demanda judicial para ele pagar a pensão. Eu posso cobrar os 10 anos que ele não pagou? Não. Você só pode cobrar a partir da decisão judicial para frente. Então, é importante entrar com a demanda. Para você ter um registro. Isso, judicial, né? Porque lá você diz, fulaninho, a partir de hoje, tem a obrigação de pagar 10% do salário mínimo vigente a cicraninho. Então, a partir de hoje, todo dia 10 do mês... Todo dia 10 ele tá lá com a obrigação. Chegou um mês ele não pagou, já entra com execução de alimentos. 2 meses não pagou, execução de alimentos. Ele corre risco de ser preso, ele corre risco de ter penhora de bens, ele corre risco de ter o nome protestado no cartório. Então, são várias possibilidades. Ah, eu nunca cobrei, o meu menino já tem 13 anos, eu quero agora cobrar tudo para trás. Zero possibilidade.